Podem sentar, queridos. Em primeiro lugar, eu quero saudar nosso pastor presidente, pastor Wagner, pastora Nádia, diretoria da convenção, amados pastores. É uma alegria estar convosco aqui nessa tarde. E eu esperava palestrar antes do almoço, agora vai ser um glória a Deus e aleluia, irmão. Então, se der sono em alguém aí, mexe ele, sacode ele, amém? Bom, queridos, obreiros fortes em tempos difíceis, talvez seja uma temática que a gente esteja vivendo no cotidiano nosso. Estamos enfrentando o que Paulo escreve ao seu pupilo nas cartas pastorais, Timóteo, capítulo 3, verso 1, e sobrevirão tempos difíceis, amém? Bom, falar um pouquinho sobre então liderança cristã evangélica com sabedoria, fé e resiliência. A gente vive aí numa era marcada por incertezas, crises sociais, crise política, crise espiritual, pandemias, conflitos, polarizações, desafios econômicos que testam não apenas a nossa fé individual, mas também a capacidade da liderança, daqueles que estão à frente do seu povo, da sua igreja, de fazer com que eles respondam a essa liderança que Deus chamou para guiar o seu povo. Então, nesse contexto, nós precisamos de um obreiro forte. Eu vou começar aqui fazendo um contraponto importante. Irmão, você foi chamado por uma grande obra. Então, se você foi chamado por uma grande obra, irmão, nós não temos tempo para estar minimizando ou se autoflagelando, se apequenando, porque como a pastora Nádia introduziu muito bem aqui, nós somos um povo forte porque estamos em Deus, irmãos. Amém? Então, geração do mimimi, geração mimizenta, irmãos, é para quem não tem Jesus. Amém ou não amém? Temos problemas? Temos, mas nós vamos vencê-los, em nome de Jesus. Então, nesse contexto, o obreiro ser forte não é apenas uma necessidade, é um imperativo. É importante que nesse tema nós temos aí princípios teológicos, inteligência emocional, com um viés cristão, e estratégias práticas de liderança, para a gente equipar pastores, líderes, voluntários, para enfrentarmos tempos difíceis, com coragem, sabedoria, integridade e mantendo-se firme na missão de expandir o reino de Deus. Então, liderar em tempos de crise é um chamado divino. Se você é um pastor, se você é um líder, se você é um presbítero, evangelista, é porque você tem um chamado divino. Você aceitou a vocação. Então, desafios contemporâneos, nossos desafios dos nossos dias. Incertezas, crises sociais, crises políticas, espirituais que testam a sua fé e a nossa capacidade de gerir isso, de poder nos relacionarmos com isso e trazermos soluções para isso. Quando é que vai aparecer o obreiro forte? Quando é que vai se destacar o pastor forte, o líder forte? Quando ele, na direção do Espírito Santo, vai dar a saída para a crise. Quem se destaca é quem tem a resposta. Quem se destaca é quem tem solução. Então, a minha intenção aqui nessa tarde é colocar na mente dos irmãos, não respostas, mas criar mais dúvidas, para que as dúvidas busquem mais respostas. O imperativo bíblico, ser um obreiro forte, não é apenas uma necessidade da igreja. Porque, irmãos, queira ou não queira, apesar da máxima ser, nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para Jesus. Mas Paulo vai falar o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o obreiro forte, ele é um modelo, como a figura de um pai, a ser seguido. Você sabe que todo filho, ele tem por máxima a geração da sua personalidade, da sua identidade, copiando o modelo paterno. Por que nós temos crise social, crise familiar nos nossos dias? Porque nós não temos modelos, como vemos aqui a mensagem maravilhosa do meu querido pastor Leandro, de modelos a serem seguidos.
Um dado interessante, pastor, 60% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Você tira o link de copiar modelo de projeto de indivíduo da figura materna, porque na psicologia toda a criança desvincula-se da figura materna e compete num negócio chamado, não me perguntem por quê, mas daí você vai procurar no Google depois, o tal do complexo de Édipo. Ele se desvincula da figura paterna, da materna, e se vincula a figura paterna para copiar o que o pai faz, para competir pelo amor da mãe. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que fazer exatamente isso. Como obreiros, nós temos que ser um modelo a ser copiado, irmãos. Para isso, nós temos que instrumentalizar com ferramentas, tanto espirituais, como cotidianas, para nos fortalecermos no Senhor. Então, a união desses princípios, numa abordagem integrada, união dos princípios teológicos, de inteligência emocional, estratégias práticas, formam líderes fortes. Às vezes o nosso grande problema, aí agora fazendo um contraponto a alguns comentários dessa manhã, nem tudo é espiritual, irmãos. Ou nem tudo é culpa do diabo. Quem está entendendo? Negligenciar-nos a nós mesmos, muitas vezes nos torna os obreiros fracos. Então, vivemos em uma era, irmão, marcada por desafios sem precedentes. Onde nós vivemos aí há pouco tempo pandemia, conflitos geopolíticos que estão se manifestando, polarizações, crises econômicas. O Brasil está entrando numa grande crise econômica, todos nós sabemos disso. Mas também a nossa capacidade de guiar o povo de Deus com sabedoria e firmeza vai fazer, irmãos, com que a nossa igreja seja um foco de atração de pessoas para entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Com aquilo que Deus faz no nosso meio, atrai as pessoas para Deus. O que está acontecendo de diferente na igreja? O que está acontecendo de diferente? O que o pastor fulano, a pastora fulana está fazendo, que está revolucionando a sua igreja? Isso atrai através de obreiros fortes. Bom, fundamentos teológicos aqui, eu coloquei alguns exemplos, a pastora Nádia deu uma colada aqui no meu slide. O primeiro exemplo que eu vejo de um líder forte na Bíblia é Neemias. Neemias, ele teve algumas características interessantes. Primeiro, ele teve empatia. Quando ele soube na notícia do que estava acontecendo, Neemias se coloca no lugar do povo de Jerusalém e ele sente desejo. E aí ele transforma o quê? A compaixão em misericórdia. Transformar compaixão em misericórdia é o quê? Compaixão é eu sentir amor, dó pela situação que está acontecendo. A misericórdia é transformar essa compaixão em ação. Então, quando você usa de misericórdia para com alguém, você está transformando a compaixão em ação. Neemias assume ele atrai para cima. Um líder forte, um obreiro forte, irmão, não lança a responsabilidade para os outros. Ele puxa para si a responsabilidade e ele coloca em ação as estratégias, pensamentos ou aquilo que ele tem buscado na direção do Senhor. Neemias, quando faz isso, irmão, quando você vai assumir uma obra, quando vai assumir um trabalho, quando você vai assumir um projeto, irmão, fique tranquilo, vai ter gente que vai ficar brabo com você, vai ter gente que vai ficar irritado com você, está lá em Neemias capítulo 4, versículo 6, você vai ter gente fazendo oposição, mas fique tranquilo, irmãos, pegue a máxima de Neemias, eu não tenho tempo para essa gente, eu estou ocupado numa grande obra. Você está entendendo isso, irmão? Eu estou ocupado com algo que é grande, eu não tenho tempo para perder com gente que não quer fazer nada. Amém? Esther, irmãos, é um exemplo maravilhoso de uma mulher que foi colocada por Deus dentro de um reino, uma líder forte, mas ela teve que ser chamada a atenção. Quando você vê lá Esther capítulo 4, versículo 14, eu devia ter colocado um pouquinho mais grande essa letra, né? Quando você vai ver lá em Esther, você vai ver que Mardoquai chama a atenção dela e diz assim: para que Deus colocou você aí? Obreiro forte sabe exatamente por que Deus me colocou nesse lugar, irmãos.
Eu sei, Deus me chamou para essa missão. Deus me deu essa visão, missão. Eu sei qual é o propósito, qual eu preciso desenvolvê-lo. Visão, eu já estou enxergando feito isso no futuro. Eu sei para que Deus me chamou. Mardokai chega e diz para ela assim: por acaso Deus não colocou aí para você mentir? Deus colocou aí você não para livrar o povo de Deus? Como quem diz assim: Esther, a sua vida foi colocada aí para você dá-la em favor do seu povo. Obreiro forte dá vida, gasta a vida, irmãos. Se você não foi chamado, é forte que eu vou falar aqui para você, viu, irmão? Não fique bravo comigo. Se você não está disposto, irmãos, a dar a sua vida pelo seu chamado, você não sabe que foi chamado. Por isso que nós estamos enfrentando uma geração de obreiros fracos. Luta, vamos ter, eu já vou entrar aqui na parte de luta, que é a instrumentalização, a ferramentação, para a gente não entrar nesses problemas. Agora a gente tem que entender que eu tenho uma missão forte e a minha vida vai ser gasta, que é o que acontece com Paulo, quando ele na sua carta, 2 Coríntios, ele vai fazer a defesa do seu apostolado. E aí ele vai dar todas as suas características. Olha, eu apanhei, eu fui surrado, eu fui preso, passei por 3 naufrágios, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Na sua carta pastoral a Timóteo, ele diz: eu fui abandonado, todos me deixaram, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Pode todo mundo sumir, irmão, mas Deus vai estar através da presença do Espírito Santo, sempre no seu lado, do seu chamado, do seu propósito. Quem entende recebe essa palavra nessa tarde. Então, irmãos, a Bíblia apresenta modelos inspiradores de líderes que permaneceram firmes, independentemente das circunstâncias serem adversas. Esses exemplos, 3 pequenos exemplos, mas de grandes homens e mulheres, que se colocaram na dependência de Deus versus a sua autossuficiência. Uma das grandes lutas do obreiro é achar que ele é suficiente. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso ter autoconhecimento, que a gente aprendeu aqui na primeira palestra. Eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso ter meu autocontrole, mas eu não sou autossuficiente. Eu preciso estar na dependência exclusiva de Deus através do Espírito Santo. É Ele que direciona. Porque, irmãos, é impossível, escreva essa frase aqui, é impossível você colocar princípios bíblicos na sua vida, obedecê-los e não dar certo. Senão nós podemos fechar a porta aqui, irmão, ir para casa, porque nós estamos perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque é a verdade que nós cremos, e a verdade é poder. A palavra da cruz é poder, é loucura para os que perecem, mas para mim e para você que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Então manter uma visão eterna em meio ao caos temporário é essencial. Estamos enfrentando um tempo difícil, irmãos. Salmo 121, eleva os meus olhos acima dos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Estou vivendo um tempo de caos, eu sei que ele é temporário. Tiago diz que nós vivemos momentâneas tribulações. Temporário. Então focando os nossos olhos no invisível, conforme Paulo vai escrever em 2ª carta, capítulo 4. Exercendo a nossa liderança. E isso aqui é importantíssimo, irmãos. Irmãos, nós somos mordomos. O que um mordomo faz? Ele serve, não só serve, ele sabe todos os gostos do seu Senhor. Uma vez eu vi uma reportagem sobre mordomia em São Paulo. Tem hotéis de alto luxo em São Paulo, em que os quartos dos hotéis têm mordomos. O hóspede tem um mordomo. Quando ele chega, o chinelo está no lugar, o suco está no lugar, tudo está no lugar, a toalha de banho do jeito que o cliente gosta. E perguntaram para uma mordoma, dizendo assim, por que você é mordoma e qual é a principal função? Ela falou assim, a principal função do mordomo é saber todos os gostos do cliente. Eu sei, por exemplo, tem um cliente que vai se hospedar nesse quarto aqui. Eu sei quantas gotas de espartame ele gosta no suco de laranja.
como bons dispenseiros e mordomos da obra de Deus, irmãos, você sabe quais são os gostos do seu Senhor para a sua vida? Quando você sabe isso, você vai fazer um trabalho eficaz e aprovado. Inteligência emocional. Talvez você já ouviu falar disso aí, desse termo, inteligência emocional. Importantíssimo. É um conceito que foi trazido para a liderança e também aplicável. Autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa suportar o tempo difícil, para que você possa aguentar, é você identificar ali quais são os gatilhos de estresse na sua vida, de ansiedade, porque pastor, líder, também tem estresse e ansiedade. Tem ou não tem, irmãos? Tem. As situações dos nossos dias nos levam. Aí nós vamos para a teologia. Filipenses 4 diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa... Perdão. Agora deu branco. Liguei lá com Pedro. Mas vou pegar Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, quando você identifica, você vai fazer aquela análise introspectiva, você vai olhar para dentro de você. Você precisa saber o que é que está trazendo, qual é a fonte, quais são os gatilhos que estão roubando a tua paz, que estão te trazendo ansiedade. E a diferença de ansiedade para depressão é um sentimento de tristeza por algo que aconteceu, que frustrou você, que trouxe alguma marca no seu coração, enquanto que a ansiedade é um sentimento por algo que ainda não aconteceu. Ou seja, nem aconteceu, nem o problema surgiu, nem a situação aconteceu na sua vida, e você fica nervoso, você fica triste, você fica preocupado, você fica queimando fósforo. Irmão, pega tudo isso, lança na presença de Deus, porque a paz que excede todo entendimento vem do teu Deus. Não tem nada, irmãos, mais importante. Vou dar uma dica aqui que eu tenho tomado para a minha vida, como pastor, como pai, como esposo. Irmãos, quando quando um problema difícil acontece, e ele depende 100% da resolução do seu problema, dessa situação difícil de você, então gaste energia, gaste tempo, gaste finanças e resolva, porque ela depende de você. Gaste a sua energia, gaste seu tempo, gaste seus recursos e resolva, porque senão ela vai consumir você. Agora, se a situação depende de terceiro, você não consegue resolver por terceiros. Você faz a parte que é da sua responsabilidade e descanse para que o terceiro resolva a parte dele. Por quê, irmãos? Porque o terceiro vai ficar bem saudável e você vai ficar desgastado. E é o que muitas vezes acontece conosco, pastor Wagner. A gente fica se gastando pelos outros, sendo que eles precisam tomar uma decisão, eles precisam fazer os meios acontecerem, e não acontece, e a gente fica se martirizando. Irmãos, gaste seu tempo, gaste a sua energia, gaste seus recursos com aquilo que vai produzir bênção na sua vida. Amém ou não amém? Autogestão, irmãos, são técnicas para você equilibrar responsabilidades com descanso. Agora vou falar de mim, assim digo eu e não o Senhor. Eu tenho um grande problema de fazer esse biômio. Equilibrar responsabilidades com descanso. A Bíblia diz em Marcos que o próprio Jesus deu descanso. Vamos parar um tempo, vamos comer, vamos se alimentar, vamos ter um tempo de qualidade. Nós precisamos fazer isso acontecer na nossa vida. Preciso fazer isso acontecer com a minha família. Preciso isso acontecer com os meus filhos. Porque senão vai chegar que nem um dia um filho meu chegou, o Muca Júnior, chegou para minha esposa, certo dia e disse: mãe, eu acho que o pai gosta mais da igreja do que de mim. Isso é muito forte, irmãos. Por quê? Porque eu não estava sabendo equilibrar responsabilidades com descanso. Isso é muito triste, irmãos. Então nós precisamos, como líderes fortes que somos,
saber equilibrar isso. E isso é autogestão, ninguém vai fazer por mim, eu preciso fazer. Ter inteligência emocional é saber me autogerir. Gerir meu tempo, gerir minhas responsabilidades, meu trabalho. Lidar com críticas e oposições sem perder o foco. Irmão, como a gente é difícil de... Porque não existe crítica construtiva, tá, irmãos? Isso é uma falácia, que nem a gente diz no direito, né, pastora? Crítica é crítica, irmãos. Crítica é algo que a pessoa não gostou, não está bem, e liberou ali uma palavra, não gostei disso, não gostei daquilo. E o grande problema é que a gente cria a falácia da crítica construtiva para tentar dar uma amenizada no negócio. Mas não é. É crítica e você tem que saber lidar com crítica. A crítica, irmãos, é preferível você ter alguém crítico do seu lado do que ter alguém falso do seu lado. Porque o crítico vai dizer, não tá bom, e aí o que você vai fazer? Por causa ali, irmãos, desse camarada do seu lado, você vai ser melhor, você vai procurar fazer as coisas melhor, você vai procurar falhar menos, você vai procurar aperfeiçoar-se. Isso vai gerar em você um obreiro cada vez melhor, um obreiro cada vez mais forte. E por último, irmãos, um obreiro forte precisa ter empatia. Que essa capacidade, irmãos, que na neurociência não existe, mas na psicologia existe, que é de você tentar sentir o que o outro está sentindo. De tentar sofrer, porque ninguém consegue sofrer pelo outro, mas tentar entender o sofrimento alheio. Tentar entender as necessidades alheias. Um bom obreiro, um obreiro forte, ele consegue ter esses sentimentos. De enxergar, de se colocar. Porque às vezes até para corrigir uma pessoa, você precisa ter esse sentimento de empatia. Porque senão você vai transformar a correção em castigo. E o objetivo nunca é o castigo, sempre é o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa é uma qualidade maravilhosa. E nós fazemos isso construindo relacionamentos saudáveis na igreja. Relacionamento com pessoas, pessoais e interpessoais. Por isso que o cristão, irmãos, para ser a melhor testemunha de Jesus, nós somos chamados para sermos testemunhas, você precisa ser o melhor RP do céu, irmão. Você precisa ser o melhor relações públicas que existe do céu. Amém ou não amém? Tem alguém dormindo aí, irmão? Acorda ele aí. Dá um glória a Deus do lado dele aí, irmão. Inteligência emocional é um comportamento de liderança cristã eficaz. Quando nós desenvolvemos essa consciência de nossas próprias emoções, aprendemos a gerenciá-las à luz da fé e podemos servir melhor aqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Amém? Não está passando. Acrescenta 2 minutos aí, por favor. Agora, opa. Então, práticas de liderança em cenários desafiadores. Primeira coisa que o obreiro forte precisa saber fazer, irmãos, para esses cenários desafiadores. Primeiro, eu preciso ter uma comunicação clara e inspiradora. Um choque de realidade que eu tive nas minhas pregações. Certo dia chegou um diácono para mim, amigo, e disse assim: pastor, as suas mensagens são lindas, maravilhosas, eu só não entendo nada. Eu me levei um choque, né, irmão? Como assim, irmão? Não, pastor, é que o seu vocabulário está muito alto. E eu disse: Jesus, que eu estou errando. Eu preciso descer o meu nível de linguagem. Eu preciso que... Não adianta eu ter uma linda pregação, uma linda hermenêutica, uma linda exegese, uma linda, homilética, se eu não tenho uma linguagem inteligível. Então é importante que como obreiro eu consiga chegar no final do culto e a audiência entender o que Deus quis transmitir através de mim.
Porque aí sim a palavra vai fazer o que Romanos diz, vai produzir fé no coração, e a fé vai ser a força motriz para gerar tudo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Amém? Então, comunicação clara e inspiradora. Outra coisa muito importante, irmãos, nós não podemos cair, é uma tentação, eu sou tentado, eu tenho certeza que os pastores também são tentados, a nós termos as chamadas mensagens vitoriosas, porque é fácil, né, pastor, nós pregarmos mensagens de ânimo, de injeção, de vamos vencer, vamos para cima, Deus vai dar graça, é uma benção essas mensagens, amém ou não amém? Mas também nós precisamos, irmãos, fazer o que a palavra de Deus nos diz, nós temos que ter aquela mensagem que é corretiva, exortativa, que vai trazer o alinhamento, a correção da vida das pessoas. Para isso é importante nós transmitirmos esperança, mesmo em mensagens que sejam difíceis. Então você precisa continuar tendo a sua mensagem exortativa, de trazer à igreja a vida com Jesus, a vida com Deus, uma vida sem pecado, uma vida de santidade, uma vida de consagração, mas com esperança, amém? Para isso, muito interessante é o método de Jesus, contava histórias e metáforas bíblicas para motivar as pessoas. Jesus sempre usava aquela expressão, o reino dos céus é semelhante a... E aí ele pegava o cotidiano das pessoas e explicava a elas como é que era o reino dos céus, naquilo que elas entendiam, comunicação clara e inspiradora. Segundo ponto, para cenários desafiadores, você precisa tomar decisão com sabedoria. Ou seja, precisamos de discernimento espiritual, conselhos coletivos. Provérbios vai dizer isso. Na multidão de conselheiros há segurança. Irmãos, um obreiro forte não toma decisões difíceis sozinho. Você precisa dividir essa carga com alguém. Muito interessante você ter um conselho na sua igreja, seja do seu presbitério, seja de pastores amigos, que vão lhe orientar numa tomada de decisão difícil. Porque uma tomada de decisão difícil, irmãos, por exemplo, lidar com divisões, escassez de recursos, conflitos internos, vão demandar de você um desgaste espiritual, emocional e físico. E essa carga precisa ser dividida com quem é seu parceiro de ministério. Você precisa ouvir as pessoas. Pessoas em quem você confia. Ah, pastor, mas está difícil. Irmão, todo grupo vai ter alguém que é um Judas. Não adianta, irmão. Você vai ter lá o Pedro, o Tiago e o João que vão estar sempre em oração com você no monte. Mas você vai ter um Judas lá no seu meio. Não adianta. Se Jesus, nem Jesus escapou. E ainda era amigo de Jesus, irmãos. Como assim, pastor? Sim. Quando ele vai lá, molha o bocado na ceia lá com o Senhor Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, meu amigo, vai e faz o que você precisa. Tesoureiro de Jesus, irmão, alguém coloca de tesoureiro alguém que você não confia? Judas era tesoureiro e fazia caixa 2, irmão. Se era no tempo de Jesus, irmão, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, irmãos, mesmo assim, isso não pode desanimar você em confiar nas pessoas, em acreditar nas pessoas. Se elas decepcionam você, irmão, não é problema seu, é problema delas. Amém? Porque se você viver nisso, você vai se tornar um obreiro enfraquecido emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Terceiro ponto, liderança servidora em ação. Misericórdia, Jesus. Senhor, para esse relógio agora. Prioridades e necessidades dos líderes. Você precisa saber qual é a prioridade da sua liderança. E estratégias para delegar sem perder a visão. Então, liderar em tempos desafiadores requer habilidade, práticas fundamentais, princípios bíblicos e comunicação eficaz. O discernimento da tomada de decisões, a postura dos servos são elementos essenciais para guiar o povo de Deus através de tempestades da vida. Muitas vezes nos tornamos obreiros mais fracos, desanimados, por quê? Porque nossa resiliência não existe. O que é a resiliência? É a capacidade de você, em situações de adversidade, se levantar. Não, eu vou me levantar daqui.
Um exemplo bem prático, assim, para ficar inteligível, é quando aquele filho pródigo estava lá no fundo do poço, e ele diz, não, mas eu vou me levantar daqui. Isso é resiliência. Eu posso estar quebrado aqui, mas eu vou me levantar dessa situação. Eu posso estar passando por uma situação que é impossível aos olhos humanos, mas eu sirvo ao Deus que vai me dar força e eu vou conseguir sair dessa circunstância. Então, primeira coisa, o líder cristão, ele precisa manter um equilíbrio saudável entre trabalho ministerial, família e autocuidado. Negligenciar qualquer uma dessas áreas pode comprometer a eficácia do seu ministério a longo prazo. A importância do descanso, do lazer santificado, não pode ser subestimada. Até Jesus se retirava para lugares solitários para renovar suas forças. Lucas capítulo 5, versículo 16. Superando o desgaste. É fundamental eu reconhecer os sinais de burnout ministerial. Burnout é uma síndrome que é a exaustão emocional, física, por causa do excessivo trabalho, do peso do trabalho, do desgaste do trabalho. O seminário Fuller, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com 1.500 pastores. 70% deles estavam estafados. 30% queriam desistir do ministério. Abandonar tudo, não aguento mais, eu não quero saber de crente. Quem gosta de crente é Jesus. Porque eles estavam estafados, chegaram ao limite. Tipo Elias na situação de Jezabel. Não aguento mais, Senhor, só restou eu. Não tem mais ninguém trabalhando, não aguento mais, tira a minha vida. Estafou. Foi ao limite. Por quê, irmãos? Porque o profeta, ele visualizou só a grande vitória espiritual e experimentou o esgotamento. Irmão, esse é um grande problema, muitas vezes nós achamos, irmãos, que se Deus fizer fogo descer do céu, todo mundo vai se converter. Não acontece. Porque o que muda a vida de uma pessoa, irmãos, não é sinais e milagres, é a presença de Jesus dentro da vida. Pastor, o senhor não crê em milagre? Creio. Creio em sinais? Creio. Creio em profecia? Creio. Mas, irmãos, o que muda a vida de uma pessoa é o encontro com a presença de Jesus. Amém? Só vou passar aqui dicas que eu recomendo você. Já pode subir, pastor. Você precisa ter material de apoio. Eu recomendo piamente, se você não tem esse livro, não ganhe nada com isso, mas é maravilhoso, eu vou dizer. Pastor Pentecostal, 74 experiências de vida dentro desse livro. Desde vida pessoal, ministério e assim por diante. Esse aqui é fundamental para você, pastor. Psicologia pastoral, tenha esse livro. Esse aqui eu ganhei na pandemia, maravilhoso. Andando com tanque vazio. Recomendo você ler esse livro. Depois peça lá, eu mando livro de ouro da liderança e vencendo com as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Paz. Glória a Deus. Glória a Deus.